Você sabia que a genética pode influenciar na sua saúde, no seu bem-estar? Sabia? Olha, nós somos 50% de cada pai, né? Da pai e da mãe. E a carga genética que eles carregam passa para nós também. Então, isso pode nos influenciar na saúde? Sim! Você sabia? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ter predisposição genética para alguma doença não significa que você vai desenvolver essa doença, porque apenas indica o risco e você precisa de cuidar disso. Então, por exemplo, as características físicas, cor dos olhos, cabelo, pele, altura, tipo do corpo, tendência ao ganho de peso ou magreza, tipo de metabolismo, diabetes, hipertensão, colesterol alto, doenças cardíacas, alguns tipos de câncer, problemas mentais. Muitas dessas coisas tendência à introversão ou extroversão, nível de energia, facilidade com lógica, criatividade, linguagem. É lógico, nós carregamos essa genética dos nossos pais, da nossa família. Então, mas nós não precisamos guardar como se fosse uma sentença, porque muitas vezes, provavelmente, a pessoa não vai desenvolver isso, se a pessoa cuidar. Então, aí vem o ambiente, nós também somos produto do ambiente. O estilo de vida, os hábitos, a alimentação. Então, por exemplo, a alimentação. O que você come afeta diretamente o seu peso, energia e riscos de doença. Tem aquelas pessoas que só comem muitos congelados, pré-cozinhados. Essas coisas são carregadas de conservantes e não são tão naturais quanto nós deveríamos nos alimentar. Então, nós devemos procurar nos alimentar com coisas saudáveis e coisas mais naturais, se possível. Mesmo aquelas pessoas que têm uma vida muito agitada, um dia lá na frente a gente vai falar sobre isso, sobre como fazer uma refeição rápida e saudável, desde a entrada até à sobremesa. Eu vou estar aqui para ensinar vocês uma ou duas receitas que é bem rapidinho. Você vem do trabalho, já passa no supermercado ou já faz as compras mensais, semanais e já tem aquilo preparado, deixa descongelado de manhã quando sai para o trabalho e você vai ver que vai ser muito bom. Atividade física. As pessoas que têm predisposição à obesidade, problemas cardíacos, pressão alta, se fizerem atividade física, claro que isso vai reverter, que isso não vai chegar a assolar a sua saúde. Então, o sono, o estresse, o cansaço, muitas vezes é porque a pessoa tem uma vida tão corrida que nem tem tempo para descansar, para relaxar, para meditar, para dormir um sono bom. Então afeta sim a sua saúde. E às vezes esse nervosismo, é igual ao pai, é igual à mãe. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Mas isso não pode ser uma sentença. Faz sentido para vocês? Para mim pode. Para mim não vai ser uma sentença, não. Não vou ser, nessas coisas ruins, eu não vou ser igual ao meu pai e à minha mãe. De jeito nenhum. Bem-vindo, meu amor. O Tiago também. Saudades, Tiago. O ambiente familiar e emocional, ele também pode trazer riscos para a saúde. Então, crescer num lar amoroso, seguro, com bons valores, ajuda o desenvolvimento psicológico e espiritual. Você que está iniciando agora a sua família, o seu lar, tenta dar um lar amoroso, um lar seguro, um lar de paz, de alegria para os seus filhos que estão por vir ou que já chegaram. Isso é muito importante para a formação psicológica da criança. E também tabaco, vícios, né? Aqueles vícios que as pessoas têm, álcool, drogas, traumas, impactam diretamente a saúde, mesmo que a genética seja boa. Então, às vezes, nós até temos uma herança genética boa, de pessoas saudáveis, mas durante a vida a pessoa adquire maus hábitos, vícios que vão dar conta da sua saúde. Então, o fator ambiente, ele também é muito importante na saúde. Então, nós podemos
mudar essa história e não dizer assim, porque o meu pai era assim, porque a minha mãe era assim, é herança familiar e eu... Não se acomode, não se acomode. As coisas boas, ok, guarda, pratica, mas as coisas que não são boas, que prejudicam a sua saúde, hábitos que você observou no meio em que você cresceu, em que você viveu, põe para fora, põe no lixo, joga no lixo e adquire novos hábitos. Faz sentido para vocês? Olha, a mulher de Provérbios, ela diz que ela era, lá já que nós estamos falando, né, baseado neste livro, Mulher Virtuosa no Mundo Atual. E ela diz que ela trabalha com mãos diligentes, então ela se mexe, ela não fica sedentária. Ela levanta-se enquanto ainda é de noite. Gente, olha só, quem se levanta de madrugada para fazer o quê? Para se movimentar, com certeza. Fazer exercício físico, fazer trabalhos, se movimentar. Com vigor, arma o seu braço para o trabalho. Ela reveste-se de força e dignidade. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Gente, será que ela fazia musculação? Não sei, ou então ela usava de tal forma os braços que ela fortalecia os seus músculos. Olha só, e a gente acha que lá naquela mulher, ela era uma dondoca, de dona de casa, só ficava, né, porque era rica, porque tinha empregados. Não, você não leu bem o texto, você não interpretou bem o texto, como eu durante muito tempo, mas eu comecei a interpretar bem aquele texto, e aquela mulher era uma mulher de movimento. Ela não era sedentária. Então ela se deitava tarde, ela se levantava cedo e antes de sair ela dava ordens e ela se fortalecia. Era uma mulher de ação. Ela tinha equilíbrio. Ela cuida da casa. Diz assim lá em Provérbios, no verso 14 do capítulo 31, traz de longe o seu pão. Ela escolhia o melhor para a sua família. Então ela traz longe, quer dizer que ela ia para longe. Ela se movimentava. E isso é que eu quero trazer para hoje, neste dia, para vocês, sobre saúde física. Gente, se eu quero ter uma vida, uma longevidade grande, uma vida longa, eu preciso preparar a minha vida, a minha velhice na juventude. Eu não posso esperar chegar nos 64 como eu tenho e começar agora. Não, eu já tive que começar antes. Então, tem que ser assim, porque eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que praticar exercício físico, eu tenho que fazer exames médicos para detectar alguma coisa que não está bem e aí sim, eu estou preparando a minha longa vida. Faz sentido para vocês? Para mim faz todo o sentido. Então, meus queridos, hoje falamos sobre saúde física. Amanhã talvez a gente vai falar sobre saúde mental e depois espiritual. E vamos por aí. Vamos que vamos! Aprender alguma coisa? Então me conta aí nos comentários. Fala comigo. Eu gosto de saber aquilo que você aprendeu. Ou aquelas questões que você tem. Eu não sei tudo, mas eu vou me preparar para responder equilibradamente para vocês. Tá bom, meus queridos? Um dia abençoado e fui. Até amanhã, se Deus quiser.